pessoal, meu nome é Kátia, sou professora de matemática da escola EE São Paulo e eu estou aqui de casa gravando mais uma videoaula para os meus alunos queridos da segunda série do ensino médio, dando continuidade ao assunto que estamos trabalhando, que é a análise combinatória. Hoje nós vamos ver combinação. A habilidade é saber calcular probabilidades de eventos em diferentes situações problema, recorrendo a raciocínios combinatórios gerais, sem a necessidade de aplicação de fórmulas específicas. Então, vamos lá. Então, hoje a gente vai conhecer combinações, tá? Mas lembrando que da mesma maneira que nós vimos lá no arranjo, a gente não necessariamente vamos precisar utilizar a fórmula. Mas é muito importante que vocês conheçam, tá? E saibam que a gente também já está utilizando esse raciocínio quando a gente fez os exercícios anteriormente. Então, vamos lá. Combinações são subconjuntos em que a ordem dos elementos não é importante. Entretanto, são caracterizadas pela natureza dos mesmos, tá? Então, aqui, a ordem dos elementos não é importante. Assim, para calcular uma combinação simples de N elementos tomados de P a P, com P menor ou igual a N, utiliza-se a seguinte expressão. Então, aqui nesse caso, na minha combinação de NP, eu vou ter N fatorial dividido por P fatorial N menos P fatorial. Vai diferenciar aqui da fórmula do arranjo, tá? Para eu utilizar essa fórmula, a ordem não vai importar. Então, se eu ler o exercício e ver que a ordem não é importante, vou utilizar a formulazinha da combinação. O que ela apareceu aqui que do arranjo não tem? Esse Pzinho aqui a mais, tá vendo? Olha. Tá? Então, esse P aqui a mais, que ele apareceu na minha fórmula. Então, vamos lá ver no exemplo como que isso fica. A fim de exemplificar, podemos pensar na escolha de 3 membros para formar uma comissão organizadora de um evento. Dentre as 10 pessoas que se candidataram, de quantas maneiras distintas essa comissão poderá ser formada? Então, aqui no caso, a gente está vendo que é uma comissão de membros que não tem peso diferente, né? Cada um tem o mesmo peso, vão ser só a escolha de uma comissão, então não interessa se eu fui o primeiro a ser escolhido, o segundo ou o terceiro, né? A mesma coisa a gente pode ter como exemplo, que vai acontecer hoje na nossa escola, é a Feira de Ciências. Nós temos os professores da área de Ciências da Natureza, então, que vão fazer parte da comissão que vai dar nota para vocês, tá? Mas todos os professores têm o mesmo peso, não interessa a ordem que eu for colocar o nome desses professores, tá? Então, nesse caso, a gente vai utilizar a formulazinha da combinação, porque a ordem não vai fazer diferença, tá? Então, vamos lá. Note que, ao contrário dos arranjos, nas combinações, a ordem dos elementos não é relevante. Isso quer dizer que escolher Maria, João e José é equivalente a escolher João, José e Maria, que é equivalente a escolher José, João e Maria. Então, a ordem que eu for escolher não vai me fazer a menor diferença, vão ser os 3 e pronto, beleza? Então, nesse caso, o que eu tenho que lembrar? Vocês entendem que isso aqui são 3 combinações, mas essas 3 combinações são as mesmas pessoas, né? Então, se eu for ficar contando isso como, 3 vezes, eu vou estar contando a mesma combinação. Então, eu preciso descontar. Então, por isso, aquele P a mais lá, né? O P é de quanto enquanto a gente está combinando. São 3 escolhas,
tá? Então, aqui, o que vai ter de diferente? É que eu vou ter que lembrar que se eu tô pegando 3 e a ordem não é relevante, eu vou estar contando as pessoas mais vezes, sendo que é a mesma combinação. Então, eu preciso descontar. Então, esse desconto, ele vai aparecer aqui embaixo como 3 fatorial. Então, aqui, eu tenho 3 membros e 10 pessoas. Então, eu vou ter 3 casinhas, certo? Se eu tenho 10 pessoas para colocar na primeira casinha, vão sobrar 9 para a próxima e 8 para a próxima. Como, se eu olhar aqui, olha, é a mesma combinação, isso aconteceu 3 vezes, né? Eu preciso lembrar que eu preciso descontar isso. Então, 3 fatorial. A quantidade de casinhas em fatorial vai aparecer aqui embaixo. Então, 3 fatorial é 3 vezes 2 vezes 1. Beleza? Aí, eu vou multiplicar o valor que está em cima, multiplicar o valor que está embaixo e dividir. Vai dar 120. Essa é uma maneira de eu pensar, sem utilizar a fórmula, tá? Então, vamos lá. Ou eu vou utilizar a formulazinha da combinação, onde a gente vai ter 10, porque são 10 pessoas, combinadas de 3 em 3, porque eu preciso de 3 pessoas. 10 fatorial sobre 3 fatorial, 10 menos 3. Então, 10 menos 3 vai dar 7 fatorial. Então, embaixo eu tenho 3 fatorial e 7. Então, eu vou fazer o fatorial do 10 até o número maior que está embaixo. O número maior que está embaixo é o 7. Então, vou fazer o fatorial de 10 até chegar no 7. Vou cortar esse 7, vou multiplicar. Então, vocês percebem que é a mesma coisa que apareceu, olha, que sobrou lá em cima. 10, 9, 8 e o 3 fatorial, que é 3, 2, 1. E aí, nós vamos ter 120 combinações possíveis, certo? Para escolher essa comissão. Vamos lá para um próximo exemplo. Dispondo-se de abacaxi, acerola, goiaba, laranja, maçã, mamão e melão. Calcule de quantos sabores diferentes pode-se preparar um suco, utilizando-se 3 frutas distintas. Então, vamos lá. Nesse caso, nas combinações, a ordem dos elementos não é relevante, porque eu vou fazer um suco. Então, se eu for pôr no liquidificador, eu escolhi 3 frutas, tá? Nesse caso aqui, eu escolhi laranja, maçã e mamão. Tá, se eu colocar no liquidificador laranja, maçã e mamão e bater, vou tomar o suco. Ah, mas eu peguei o liquidificador e coloquei primeiro mamão, laranja e maçã. Eu vou ter um suco diferente? Não, eu vou ter o mesmo suco. Então, aqui a ordem ela não é relevante, certo? Só que eu vou ter combinações iguais, só mudou a ordem dos elementos, mas é a mesma coisa. Então, aqui, o que a gente precisa lembrar? Que nós temos 3 frutas para escolher entre 7, certo? Então, eu vou ter 3 casinhas, porque são 3 frutas que eu tenho que escolher. Entre as 7. Então, 7, 6, 5. Nesse caso, eu vou ter o que aqui? 3 fatorial, porque são 3 casinhas. Então, 3 vezes 2 vezes 1. Vou multiplicar o de cima e vou dividir pela multiplicação de baixo. E, ao todo, nós vamos ter 35 possibilidades diferentes de sucos com essas 7 opções de frutas que eu tenho. Usando a formulazinha, né, da combinação, o que a gente vai ter? 7 opções de frutas combinadas de 3 em 3. Então, 7 fatorial sobre o 3 fatorial, que é o meu P. N menos P, então 7 menos 3 fatorial. 7 menos 3 vai dar 4, certo? Então, eu vou fazer o fatorial de 7 até chegar ao número maior que está embaixo. O número maior que está embaixo é o 4. Então, eu vou fazer o fatorial do 7 até chegar no 4. Então, 7, 6, 5, 4. Parei no 4 para eu poder cortar o 4 de cima com o 4 de baixo. E aí,
eu vou ter 7 vezes 6 vezes 5 dividido por 3 fatorial, que é 3, 2, 1. Se vocês perceberem, olha, exatamente o mesmo raciocínio, tá? E aí, vão me sobrar 35 combinações de sucos diferentes que eu vou poder fazer. Vamos lá, o próximo exercício. Júlia deseja viajar e levar 5 pares de sapato, sabendo que ela possui em seu guarda-roupa 12 pares de sapato. De quantas maneiras diferentes Júlia poderá escolher 5 pares de sapato para sua viagem? Então, nesse caso, a ordem também não importa. Então, se Júlia leva o sapato preto e o sapato rosa, é a mesma coisa que ela levar um sapato rosa e um sapato preto. Logo, a sequência dos elementos não importa. Então, portanto, usaremos a combinação. Nesse caso, ela tem 12 pares de sapato e a gente vai escolher 5. Então, 5 casinhas. Então, 12, 11, 10, 9, 8, que são 5 casinhas, certo? Porque são 5 pares, entre os 12 que eu tenho. Então, iniciando na primeira casinha com a quantidade total de pares, que são 12. Dividido por quantos eu preciso? 5. Então, 5 fatorial. 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Beleza? E aí, multiplicando e dividindo, nós vamos ter 792 maneiras diferentes de escolher esses 5 pares de sapato para a viagem. Ou a gente pode usar a combinação, onde a gente tem 12 pares de sapato combinados em 5. Então, 12 fatorial, 5 fatorial, 12 menos 5 fatorial. Lembrando, eu vou fazer o fatorial do 12 até chegar num número maior que está embaixo, que nesse caso aqui, 12 menos 5 é 7. Entre 5 e 7, fatorial, o maior é o 7. Então, eu vou fazer o fatorial até chegar no 7. Vou cortar, multiplicar os valores que ficaram. Lembrando que eu preciso fazer o fatorial de 5. 5 fatorial é 120, tá? Faço esse fatorial, divido e eu vou encontrar 792 maneiras diferentes de levar esses pares de sapato. Um outro exemplo que eu tenho aqui, numa determinada agência bancária, estão disponíveis 12 caixas eletrônicos. De quantas maneiras é possível escolher 3 desses caixas para se efetuar um serviço de manutenção? Então, tá lá os caixas, eu vou escolher esses para fazer manutenção em 3 deles. Então, a ordem que eu for escolher vai fazer diferença? Eu vou ter combinações diferentes? Também não vai ter combinações diferentes se eu tiver o caixa 1, 2 e 3, ou 3, 2, 1. Eu vou continuar fazendo manutenção nos mesmos caixas. A única coisa que vai mudar é a ordem que eu for começar a fazer, mas as combinações vão ser as mesmas, tá bom? Então, nesse caso, a ordem também não faz diferença. Então, eu tenho 3 caixas entre 12, certo? Então, combinação de 3 em 12. Aqui, nesse caso, eu vou ter 3 casinhas para me preocupar, porque são 3 caixas, onde na primeira eu vou ter 12 opções de escolha, depois 11, depois 10. Lembrando que como são 3, eu vou ter o fatorial de 3, 3, 2, 1. Vou multiplicar os valores e fazer a divisão. Então, 220 maneiras diferentes de escolher 3 caixas para eu fazer essa manutenção. Ou, utilizando a formulazinha da combinação, onde eu vou ter 12, que são 12 caixas, eu vou escolher 3, então 12 fatorial sobre 3 fatorial, 12 menos 3 fatorial. Então, 3 fatorial e 9 fatorial. Então, o número maior que está embaixo é um 9 fatorial. Então, eu vou fazer o fatorial de 12 até chegar no 9 e vou cortar o 9. E aí, se vocês perceberem, olha, sobrou igualzinho, a mesma coisinha, 12 vezes 11 vezes 10, dividido por 3 vezes 2 vezes 1.
Então, vamos ter 220 possibilidades diferentes de escolha para esse caixa. Oi, pessoal, então agora a gente vai ver o próximo exemplo, que durante uma operação policial, 15 homens foram detidos e transportados para a delegacia em 3 transportes. O primeiro com 6 lugares, o segundo com 5 lugares e o terceiro com 4 lugares. Qual o número de maneiras que os detidos podem ser transportados para a delegacia? Então, vamos lá. Então, aqui, o primeiro ponto a ser analisado é se a questão deixou claro se o local onde cada preso se sentou no carro é relevante ou não. Beleza? Nesse caso, ele não mencionou nada no enunciado, se o lugar era importante ou não. Então, temos uma combinação caso a posição de cada preso não seja importante para a questão. Da mesma forma, caso a posição dentro do carro seja relevante, teremos um arranjo, beleza? Então, ele não estipulou nada no enunciado. Então, portanto, isso é uma combinação. Então, vamos lá. No carro com 6 lugares, sabendo que temos 15 presos, a quantidade de opções será a combinação de 15 em 6. Então, eu tenho 15 presos e eu vou me preocupar com um carro de 6 lugares, beleza? Então, 15 presos, 6 lugares. Então, no caso aqui, eu vou ter uma combinação de 15 e 6. Então, 15 fatorial sobre 6 fatorial, 15 menos 6 fatorial. Tirando 15 menos 6, eu vou ter 9 fatorial. Lembrando que eu vou fazer o fatorial de 15 até chegar no número maior que está embaixo. Entre 6 e 9, o maior é o 9. Então, eu vou fazer o fatorial de 15 até chegar no 9. Vou parar no 9 porque a gente vai cortar o 9 de cima com o 9 de baixo. Lembrando que quando eu falo cortar, é que quando eu divido 9 fatorial por 9 fatorial, ele vira 1, beleza? E o 1 é o elemento neutro da multiplicação. Então, em cima, eu vou multiplicar 15 vezes 14, 13, 12, 11, 10. E embaixo, eu vou fazer o fatorial de 6 e as devidas multiplicações. Então, 6 vezes 5, 4, 3, 2, 1. Beleza? E aí, eu vou dividir a multiplicação do valor de cima com a multiplicação do valor que está embaixo no meu denominador. Então, isso vai dar 5.005 combinações diferentes de colocar 15 presos num carro de 6 lugares, beleza? Agora, vocês concordam que eu tinha 15 presos, mas desses 15 presos, eu já peguei 6 e coloquei no carro de 6 lugares. Então, agora, para a próxima combinação, eu não vou ter mais 15 presos, certo? Eu vou ter que descontar os presos que ficaram no outro carro. Então, aqui, nesse caso, eu vou ter 9 presos que sobraram, porque 15 menos 6 vão dar 9 presos. E eu vou colocar agora esses 9 presos num carro de 5 lugares. Também não vai caber todo mundo, ainda vai sobrar gente, mas agora eu vou me preocupar com os 9 presos que estão ali esperando para ser transportados e eu tenho que pôr num carro de 5 lugares. Então, eu vou fazer a combinação, certo? De 9 e 5. 9 presos que eu tenho, então 9 fatorial, combinados num carro de 5 lugares. Então, o meu P é 5 fatorial. 9 menos 5 vai dar 4. Lembrando que embaixo eu tenho 5 fatorial e 4 fatorial. Eu vou fazer o fatorial do 9 chegar no maior número que eu tenho no meu denominador, embaixo, que no caso é 5 fatorial. Então, 9, 8, 7, 6, vou parar no 5. 5 fatorial, corta o 5 fatorial que está embaixo. Então, embaixo sobrou 4 fatorial, que é 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, beleza? E aí, vou multiplicar os valores que estão em cima, vou multiplicar os valores que estão embaixo e vou dividir um pelo outro. Então, isso vão dar 126 combinações. Agora,
eu não tenho mais 9, porque eu já coloquei 5 desses 9 no carro. Então, vão me sobrar apenas 4, certo? 4 presos e eu vou ter um carro de 4 lugares. Pessoal, quando a gente fala de combinação e o número N é igual ao número P de combinações, então o número de elementos é igual ao número de posições, certo? Isso sempre vai dar 1. Então, se eu tenho uma combinação de 5 em 5, vai dar 1. Uma combinação de 6 em 6, vai dar 1. Então, vamos ver o porquê que isso vai dar 1, beleza? Então, vamos lá. Aqui, o que eu vou ter? 4 fatorial dividido por 4 fatorial e 4 menos 4 fatorial. Lembrando que 4 fatorial e aqui 4 menos 4 fatorial, isso aqui vai dar 0. E 0 fatorial é 1, beleza? Então, aqui eu coloquei 1, mas é 0, tá, gente? Então, não esqueçam que aqui vai ser 0, tá? Então, aqui é 0 fatorial, tá bom, ó? Será que vai ficar bom isso? Ficou péssimo, né? Mas, olha, é 0 fatorial, tá bom? Não é 1, tá errado aqui. Tá erradinho, é 0 fatorial. E aí, o que eu tenho que lembrar? Que o 0 fatorial é 1, ele vale a 1, tá bom? E, então, eu vou cortar o 4 de cima com o 4 de baixo. Então, aqui em cima vai virar 1, né? Porque 4 fatorial dividido por 4 fatorial é 1. E 0 fatorial também é 1. Então, 1 dividido por 1 é 1. Então, uma combinação, beleza? Então, toda vez que eu tiver uma combinação com N e P iguaizinhos, eu sempre vou ter apenas uma combinação. E agora, o que eu preciso saber? É quantas maneiras eu tenho de diferente. Então, vocês perceberam que a gente acabou quebrando o exercício em pedacinhos, porque os carros eles tinham lugares diferentes. Não dava para eu colocar todo mundo no mesmo carro. Então, o que eu vou fazer agora? Multiplicar as combinações que eu encontrei, beleza? Então, a quantidade total de opções será 5.005 vezes 126 vezes 1. Então, eu vou ter 630.630 opções diferentes de colocar esses presos no carro, beleza? Pessoal, aqui eu só fiz pela formulazinha da combinação, porque acho que já deu para vocês entenderem, né? Que quando a gente pode pensar sem ser usando a fórmula da combinação. Então, aqui eu ia ter 6 casinhas, nessas 6 casinhas eu ia começar com 15, ia ficar 15, 14, 13, 12, 11, 10. E embaixo, como eram 6 casinhas, eu ia ter o fatorial. Então, se a gente fosse pensar nas casinhas, a gente ia ter alguma coisa parecida com essa aqui, tá bom? Quer dizer, parecida não, né? Igual a essa aqui. Então, como a gente já viu nos outros exercícios, aqui ia ficar muito extenso e a gente já falou bastante disso, tá? Eu posso pensar nas casinhas, tá? Mas aqui, como a ordem, ela não faz diferença, não posso esquecer que eu preciso descontar esse valor embaixo. Então, vamos lá. O nosso último exercício, eu trouxe um exercício que caiu no Enem, tá bom? 12 times se inscreveram em um torneio de futebol amador. O jogo de abertura do torneio foi escolhido da seguinte forma. Primeiro foram sorteados 4 times para compor o grupo A. Em seguida, entre os times do grupo A, foram sorteados 2 times para realizar o jogo de abertura do torneio, sendo que o primeiro deles jogaria em seu próprio campo e o segundo seria um time visitante. A quantidade total de escolhas possíveis para o grupo A e a quantidade total de escolhas do time do jogo de abertura podem ser calculadas através de... Então, aqui, pessoal, são 2 situações. A primeira situação, eu vou ter que escolher entre os 12 times, 4 para compor o grupo A.
E depois, uma outra situação, dentro desse grupo A, eu vou ter que sortear 2 times que vão abrir e que vai ser ceder o campo, né? Que vai ser o mandante, e o outro que vai ser o visitante, beleza? Então, eu tenho que analisar isso. Então, por exemplo, o que o exercício quer, né? Então, vamos lá ver o que ele quer. Então, ele traz para mim alternativas. Ele não quer conta nenhuma, eu não preciso nem achar nenhum valor, mas eu preciso interpretar o problema, pensar nas opções que ele me trouxe para saber se é uma combinação, se é um arranjo, se é uma permutação, tá? Porque é isso que o exercício, que as alternativas me trazem. Se é uma combinação, um arranjo. Então, a primeira situação é uma combinação ou vai ser um arranjo, né? A primeira situação vai ser um arranjo e a segunda uma combinação. Então, primeiro, eu tenho que ter na minha cabecinha que quando a gente fala em combinação, a ordem não faz diferença, beleza? Então, por exemplo, quando a gente fala em sorteio, sei lá, do campeonato brasileiro mesmo, vamos lá, qualquer campeonato aí, vai. A gente fala do sorteio para compor o grupo A. Então, foi sorteado lá o grupo A. Aí saiu primeiro São Paulo, depois, sei lá, Santos, Corinthians e depois Palmeiras. É o grupo A. Ah, mas no sorteio saiu primeiro Santos, depois Palmeiras, depois São Paulo, depois Corinthians. Ó, você percebe que o grupo A é o mesmo? Eu só mudei a ordem que eu falei, mas o grupo A é o mesmo, certo? Então, nesse caso, a ordem não vai fazer diferença. O grupo A continua sendo o mesmo, certo? Então, isso é uma combinação, beleza? Quando a gente fala em arranjo, a ordem vai fazer diferença. Então, se a gente pensar lá na segunda parte do problema, ele fala que dentro do grupo A, eu vou escolher quem vai ser o mandante e quem vai ser o visitante. Isso faz diferença? Faz, né? Porque eu vou ter o privilégio de estar no meu campo. Então, isso faz diferença. Então, se isso faz diferença, o que isso vai ser? Não vai ser uma combinação, isso vai ser um arranjo, beleza? Então, aqui, no caso desse enunciado, desse problema, eu vou ter uma combinação e um arranjo, certo? Então, é isso que eu tenho que ter em mente. O que é, claro, cada uma dessas coisas. Eu tenho que saber ler o enunciado e saber onde ela se encaixa. Ah, Pro, mas saiu permutação. Mas para ser uma permutação, eu tenho que ter a mesma quantidade de times com a mesma quantidade de opções. Então, eu tenho que ter 4 times para colocar em 4 posições, tá? Isso não aconteceu, porque eu tinha 18 para 4. 12 para 4, tá? Então, não acontece, beleza? E é isso que a gente precisa ter na nossa cabecinha. E é isso, gente. Aqui eu acabei já falando o que é, né? O arranjo. Então, se a ordem é importante, trata-se de arranjo. Se a ordem não é importante, é uma combinação. Então, serão escolhidos 4 times dentre 12 para definir o grupo A. Como a ordem de escolha não importa, trata-se de uma combinação. Para o jogo de abertura, deve ser escolhido 2 dentre os 4 times que formam o grupo A, sendo que o primeiro joga em seu próprio campo e o segundo como visitante. Então, logo, a ordem de escolha importa. Então, trata-se de um arranjo. Então, portanto, aqui a alternativa correta seria a nossa alternativa A. Belezinha? E é isso, gente. Beijinho para vocês. Obrigada por estarem me assistindo. E espero ter ajudado vocês, tá? Se vocês tiverem qualquer dúvida, estou sempre à disposição de vocês. O mais importante para mim é que vocês sempre aprendam, tá? Então, lembrem, eu estou aqui para o que vocês precisarem. Não esqueçam que essa pandemia não é brincadeira, então não fiquem dando mole, não fiquem saindo na rua sem precisar. E se sair, tomem as devidas precauções, tá bom? Beijo, amo vocês, estou com muitas saudades e até a nossa próxima aula.